Itaipu apresenta déficit de 333 milhões, porém o governo diz que não há déficit. Mas a Anatel intima o governo para em 45 dias dar uma solução. Olá, eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Falando, e vamos entender essa discussão. Há déficit ou não há déficit? O que o governo está pretendendo fazer para cobrir esse déficit? Sim, você já deve ter imaginado. Você vai pagar a conta aumentando na sua conta de luz. Pelo menos, vamos aqui discutir e entender para que você pague esse aumento sabendo de onde veio. Então, como a gente vê aqui na reportagem, está lá. Governo Lula estuda quitar rombo milionário de Itaipu com conta de energia mais cara ao brasileiro. Em novembro, enviou um ofício solicitando revisão do artigo 5º do decreto tal. Sim, exato. Vamos lembrar lá, Itaipu é uma binacional. Ora, se começou a dar problema nas contas, afeta não só o Brasil, como também afeta o Paraguai. E aí, o Brasil precisa cobrir esse rombo. E vamos lá, por que Itaipu criou rombo? Você lembra lá da festa do Janja Palusa, aquele monte de patrocínio em livro na Colômbia, em aqui, em ali, em um monte de lugar que Itaipu fez? Sim, ajudou bastante no rombo. E agora o governo está querendo fazer o quê? Aumentar a sua conta, a minha conta de luz, para que a gente possa simplesmente cobrir esse desmando. A matéria aqui vem destacando. O déficit de 333 milhões nas contas de Itaipu pode ter reflexo direto no bolso do consumidor, com possível aumento de tarifa da energia elétrica. No último dia 10 de dezembro, a Agência Nacional, a ANEEL, confirmou o rombo e estabeleceu o prazo de 45 dias para que o Ministério das Minas e Energias e a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear, binacional, apresentem medidas adicionais necessárias para manter a tarifa de repasse do valor atual, sem repassar ônus extra aos consumidores. Ora, ela foi notificada para não repassar. Mas se o governo não tem caixa, se o governo não tem dinheiro, qual é a medida que o governo normalmente toma? Sim, aumenta a tarifa para a gente pagar. Na contrapartida, a gente também não pode deixar de noticiar, está lá no Poder 360, Itaipu diz não ter déficit, mesmo com rombo de 333 milhões em conta. É aquela mágica que o governo sempre faz. Vamos lá, no arcabouço fiscal, esse ano está dizendo que vai dar 0,1 de déficit fiscal. Ah, vai ficar ali 50 bilhões, 30 bilhões, 40 bilhões. Sim, olha que coisa linda, o governo conseguiu ficar dentro da meta. Não, ele pegou lá 200, 300 bilhões e classificou como despesa parafiscal. Isso não vale como despesa, mas ele pagou. É o mesmo caso aqui. Itaipu diz não ter déficit, mesmo com o rombo em conta. Claro, ele vai pegar 300, 400 milhões de despesa e vai dizer que isso não era despesa. Vai classificar contabilmente de outra coisa para demonstrar o quê? Para maquiar, fazer aquela contabilidade criativa. Vocês já ouviram esse nome, né? Vocês já sabem o que aconteceu no governo anos atrás, quando começaram a usar a contabilidade criativa, que final aconteceu. E estão querendo o quê? Implantar isso em Itaipu, para nada mais, nada menos do que cobrir rombo. Mas vai faltar dinheiro em caixa. E quando falta dinheiro em caixa, o que o governo tem que fazer? Isso, aumentar a conta de luz, para que a gente possa pagar. E aqui na matéria, o engraçado que diz o seguinte: no documento, o documento de Itaipu explicando, a empresa informa que o prejuízo não é de responsabilidade da companhia, apesar do resultado ser proveniente de acordo que fixou o custo unitário de serviço de eletricidade. Aqui a gente já vê duas coisas, né? Primeiro, o prejuízo não é de responsabilidade da companhia. Ora, se é do caixa da empresa, a responsabilidade de quem? É minha, por acaso? Fui eu que fui lá e fiz a despesa? Foi você que está me assistindo? Foi você que foi lá em Itaipu e fez a despesa? Claro que não. Então quem fez a despesa foi Itaipu. Ele agora está dizendo que a responsabilidade não é dele. E aqui ele continua. Apesar do resultado ser proveniente do acordo que fixou o custo unitário de serviço de eletricidade, ou seja, a energia, significa o quê? Aquilo que eu falei antes. Vão simplesmente aumentar o custo da energia. E quem vai pagar? Somos nós. É o consumidor. E não vamos mais cair naquele papinho, não, isso aí vai ser a empresa que vai pagar, igual foi lá, lembra aquela papagaiada que a primeira-dama fez, dizendo que não, quem vai pagar a taxa de importação da blusinha é a empresa, é a Shein, não é você, consumidor. E no final aconteceu o quê? Consumidor que paga. Vamos lembrar, não existe imposto sobre empresa, existe imposto sobre o consumidor, porque é você que compra o produto final. Ora, vamos lá, você é dono de uma empresa, você vende lá o seu produto por 10.
E aí você tem um lucro de R$1, você tem um lucro de 10%. Aí vem o governo e põe uma tarifa de 20%. Você não vai aumentar o preço? Você vai continuar vendendo a 10, pagar 2 de imposto, e o seu lucro foi para onde? Se aí você agora só recebe 8, mas o teu produto custou 9, porque antes você tinha 1 de lucro. É óbvio que não. Você vai pegar o produto, em vez de vender a 10, você vai vender a 12, para você continuar ganhando 1. Então não existe imposto sobre empresa, existe imposto sobre o consumidor, a sociedade, eu, você, todos nós. E na matéria do Poder 360, também diz lá, ó, gastos com eventos contribuem para o rombo milionário de Itaipu. Aquilo que eu já tinha falado. Ex-funcionária da Hidrelétrica Janja tem papel de destaque na influência no orçamento de eventos patrocinados pela empresa. Gente, hoje está difícil. Gestão petista destinou 43 milhões a eventos patrocinados. Então tá lá, de 300 milhões de rombo, 43 foi a titia Janja. Mais de 10% foi ela que gastou lá no Janja Palusa, lá na viagem dela, nos patrocínios que ela quer lá para os amigos dela, cantora, artista, seja lá quem for. Ora, isso é forma de gerir? Não. E aí depois eles fazem o quê? Bota a conta para a gente pagar. E a matéria, continuando, ela demonstra bem, ó, na avaliação de agentes do setor elétrico, parte do rombo pode ser explicado por um orçamento paralelo, com verbas destinadas para evento, sem nenhuma relação com a geração de energia elétrica. Ou seja, orçamento paralelo, orçamento secreto, não era aquilo que o governo tanto reclamava? E agora ele faz o quê? A mesma coisa. É óbvio, quando vê lá aquele monte de dinheiro, todo mundo quer meter a mão para gastar. Afinal de contas, quem paga? Somos nós. Quem paga é o público, divide para todo mundo. Então não tem problema, eu vou lá gastar 40, 50, 60, 100 milhões, crio rombo na empresa, mas não tem problema nenhum. Ah, depois aumenta lá, 10 centavos na conta para cada um que ninguém vai perceber. Sim, somos 200 milhões, cada um paga 10 centavos, pronto, você está quase cobrindo o rombo. E aí você vai tocando o barco. É isso que eles pensam. O importante é que eles usem e a gente pague a conta. E o Poder 360 faz um quadro comparativo muito bacana, tá lá. Itaipu gastou 43 milhões em patrocínio sob a gestão petista. Gastos não passam pelo crivo de órgãos de controle orçamentário e contribuem para o rombo da estatal. Ora, a gente viu lá, assumiu um petista, o cara barrigou, de repente foi lá para cima os gastos. É normalmente o que eles fazem. Eles usam a máquina pública como se fosse o quê? Um bem próprio. Eles gastam e usam sem se importar comigo, com você, que tem que pagar essa conta. Como sempre, a realidade um dia bate a porta. E, pelo visto, daqui para frente, o governo não vai ter outra alternativa com Itaipu, senão aumentar o preço da geração. E vai influenciar onde? Para mim, para você, para todo mundo. Nós vamos pagar nossa conta de luz mais cara, mas a indústria vai pagar, o comércio vai pagar, vai aumentar o preço dos produtos, vai aumentar o preço, vai contribuir para a elevação da inflação e, no fundo, nós vamos, mais uma vez, pagar a conta do desmando do governo. A má gestão das estatais parece que não, mas bate diretamente no seu bolso. Então, se você curtiu esse tipo de informação, coloca o dedo no like aí para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele. Eu vou ficar muito grato. E, se você tem uma dúvida, quer fazer um comentário ou até mesmo uma crítica, coloca aqui embaixo que eu vou ter o imenso prazer de lhe responder. Querendo? Se inscreve no canal, que eu vou ficar muito grato para que a gente possa se ver nos próximos vídeos sobre outras matérias. Fique com Deus.